começamos o nosso Armarinho da Arte. Hoje temos costura, a gente estava com muita saudade da costura também, todos, claro, que aqueles que acompanham. E a gente gosta muito de todas as técnicas que vamos fazendo e tal, tem muitas coisinhas que curtimos, conseguimos fazer, acompanhar e também mostrar para vocês. E hoje essa costura, gente, trouxe pensando naqueles que gostam de fazer enxoval e coisinhas para decorar o quarto das crianças, ou até quem não é tão criança também gosta. E eu tenho aqui uma casinha, uma almofada, tá? Bem bonitinha. E você pode então também fazer junto com a gente essa casinha aí combinada no patchwork com várias estampas. Tem um pouquinho de grilozinho branco, um laço amarelo aqui para deixar também um pouco mais colorido. Coloquei até uma florzinha de crochê que eu tinha guardadinha faz tempo, né? E aí vai usando um pouquinho os pontos da máquina e usamos também o papel termocolante para que possa aplicar essas janelas, a portinha, tá? E a gente vai ensinar já já para você. Mas antes, eu quero te convidar para que você nos acompanhe através da novotempo.com/armarinho da arte e assista ali todos os vídeos dos programas, confira a lista de materiais e claro que também você precisa seguir a gente através do Instagram e o Face para saber que teremos cada semana no nosso programa. Deixa ali teus recadinhos na @armarinho da arte. Agora a gente confere a lista de materiais, vamos lá? E começamos nossa costura de hoje. Para fazer a almofada de casinha, você precisa de tecido chevron azul celeste, tecido de bolinha rosa, tecido xadrez rosa bebê, um tecido estampado, papel termocolante, lápis, tesoura, cúter, ferro de passar, alfinetes, grilo branco, máquina de costura, linha branca e pink e enchimento acrílico. Bom, para a gente poder fazer essa casinha, então, o primeiro que você precisa saber é mais ou menos o tamanho que você vai fazer e também para saber calcular o tecido que você vai comprar ou já tendo tecido, se vai alcançar para fazer, tá bom? Então, eu recortei, quer ver, de 36 por 34 centímetros, tá? Não é um quadrado, na verdade, exatamente, mas... E depois também recortei um outro retalho, quer ver? Ou dois retalhinhos para fazer a parte do teto. Deixa eu centralizar aqui. Ele tem 36,5 por 20, tá bom? Então, para fazer o teto, o seguinte... A gente já vai dividir, seriam dois retalhinhos para fazer a parte da frente e a parte de trás. E aí, eu vou deixar o telhado dele, da nossa casinha, um pouquinho para dentro. Quer ver se foram 10 centímetros? Acho que foram 10. Seria até aqui e seria até aqui, tá certo. Vou cortar então dessa forma aqui, ó. Tá bom? Aí a gente pega o cúter, que eu tenho por aqui. E já recorto esse retalhinho aí. E aqui a mesma coisa, 10 centímetros, tá? Eu estou medindo aqui com a minha tábua de corte. Também, ai, ele tá... Pronto. Ok. Feito isso, gente, todo o retalhinho que sobrar ou até os recortezinhos, assim, quando você vai fazer a parte do teto e tal, pode guardar, porque depois a gente vai colocar o papel termocolante, tá? Para fazer uma parte da janela. Eu fiz aqui com rosinha de bolinhas
também para fazer a porta. Depois temos um xadrez clarinho, um rosinha bebê. E vou passar agora o papel termocolante com o tecido. Então, você vai comprar nas lojinhas de armarinho, esse papel tem o nacional e tem o importado e tem uma diferença de preço, eu realmente comprei o mais barato e serviu, tá? Você vê aí o que você prefere e o que você consegue fazer também. Então, essa partezinha aqui, que não tem a película de papel, vai contra o tecido. Sempre lembrando que o tecido, a parte que vai para cima é a parte da estampa, tá? E você vai colar para depois tirar essa película e a gente colar no tecido e poder fazer o trabalho na máquina de costura, tá bom? Então, cuidado de não ficar muito quente o ferro, porque pode queimar o papel ou até também manchar o papel esquenta demais, né? E acaba manchando depois o tecidinho. Pronto. Aí eu vou fazer um molde, que até trouxe aqui mais ou menos para saber o tanto que a gente vai gastar com a janelinha. E aí a gente faz o seguinte, pegamos uma canetinha ou um lápis e vou marcar dessa forma aqui, ó. Pronto. Aí recorto e já posso colar direto no tecido. Agora, para a gente poder fazer o acabamento, sempre é bom algum ponto da sua máquina de costura, se você tiver, tá? E aqui, olha, a gente colocou... Ah, deixa eu cortar, vou cortar mais um pouquinho aqui. Apareceu a canetinha. Prontinho. Aí eu sempre pego um alfinete, assim, que eu não uso muito, por se ficar meio grudento, para abrir aqui o papel termocolante, porque ele é meio difícil mesmo. E para não descolar a pontinha, ou eu que não tenho muita unha, não sei. Aqui a gente vê, centraliza e coloca ele dessa forma aqui, certo? Se você quiser fazer essa partezinha assim da janela, como se fosse, como é tudo mais geométrico, eu fiz como se fosse uma cortina, né? Dessa parte aqui, você vai fazer uma risquinha e cortar no meio para pôr em cima, tá? Agora, eu fiz só de um lado, do outro não coloquei, isso vai um pouco no gosto de cada um. Vamos lá fazer o pontinho. Eu coloquei uma linha pink, tá? E eu vejo aqui na minha máquina que ponto que eu gostaria de fazer. Eu quero fazer um caseado. Então, eu vejo aqui o número. Nesse caso, essa máquina é digital. Você vê ali em casa, às vezes tem várias possibilidades, né? E a gente coloca ele dessa forma. Aqui, uma vez que ele deu o último pontinho, eu já viro, tá? E até é bom você levantar o pezinho para saber onde que a gente está. Vou ver aqui. Ele fica bem contra a colagem que a gente fez.
E aqui novamente eu vou colocar ele bem contra o recorte de tecido que a gente aplicou aqui, que colou. E começo devagar e depois posso acelerar um pouquinho. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar aqui do meio essa divisão da cortininha, assim, da janela. Calma aí. Aí a gente abaixa aqui a agulha. E fiz só para dividir, para ficar mais bonitinho. Ok? Certo? Eu vou terminar depois ali no intervalo essa parte de cima. A outra parte da janela a gente faz a mesma coisa, tá? Vou fazer esse ponto tudo em volta para que ele fique assim bonitinho. E também vou colocar a portinha, tá? A porta, gente, eu vou deixar um meio centímetro, mais ou menos, um pouquinho mais para cima, ou até mesmo contra, porque depois quando a gente passar a costura de 1 centímetro, ela vai ficar bem contra o chão, que seria o chão da casa, tá? Então, dessa forma, a gente já vai desgrudar essa partezinha também, tá vendo? E aí, ó, a gente centraliza ele no meio e vai fazer o mesmo pesponto que fizemos aqui na janela, certo? Mas agora, antes de continuar com a montagem da nossa casinha, aí eu faço um breve intervalo, mas te convido, fica grudadinho na TV porque volto já com mais Armarinho da Arte. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte, hoje com uma costura bem bonita para você enfeitar ali a cama das crianças também, claro, para quem não é criança e que goste de um enfeitezinho, né, alguma almofada fofa que nem essa, a gente já passa as dicas para você. Trabalhamos um pouquinho com o papel termocolante e assim também misturamos um pouco os tecidos das janelas, a portinha, tem também um grilozinho, né, que é esse aqui, esse pequenininho. Tá? Hoje em dia é bem fácil de conseguir. Antigamente só tinha aquele maior, né, que eu usei muito também e que ainda uso, mas esse achei muito fofo para fazer esse trabalho aqui. Então, esse seria um griló que pode ser usado tanto para a roupinha das crianças quanto para esses trabalhos de artesanato. Bom, agora eu já trouxe esse um pouquinho mais adiantado aqui. No primeiro bloco a gente colocou essa janela, fiz essa divisão e depois já colamos janela e porta, tá? E fiz tudo à volta com a máquina de costura. Agora a gente vai unir o teto, tá? Tanto da frente quanto dos fundos da nossa casa. Então, olha. Aqui eu pego alfinetes junto e vou lá na máquina de costura fazer uma costurinha reta, tá? Vou ligar já o ferro que eu vou passar para abrir a costura. Aqui a gente vai, faz mais ou menos 1 centímetro, deixo para costura. E agora eu vou no ferro para poder abrir, como eu falei, a nossa costura. Então, olha, eu vou aqui do lado de trás, né, do avesso.
pego o ferrinho. E abrimos as nossas costuras, tanto da parte da frente quanto a parte de trás. Porque assim ele fica mais bonito, fica um acabamento melhor, tá? Para colocar o griló, aí o que a gente faz? Vê aí o pontinho, como fica melhor, se tiver, né, um ponto certo, tá? Um lugar certo, né, para ele. Aqui eu vou colocar bem assim encostadinho no azul, para saber mais ou menos a mesma altura, tá? Então seria como um enfeitezinho para nossa casinha. Ali a gente põe alfinetes. Você pode pôr com um ponto zigue-zague ou até com uma costura reta, tá? O que você tiver ali na sua máquina. O mesmo, esses acabamentos que eu fiz aqui na almofada, hoje em dia a gente tem facilidade que muitas máquinas de costura já vêm com esses pontinhos de caseado, alguns bordadinhos, enfim. Se você tiver, ótimo. Se não, você pode fazer na mão ou também pode ser um zigue-zague, tá? Que a maioria das máquinas, a não ser que seja muito antiga, não tem, tá bom? Vamos lá? Vou colocar o ponto zigue-zague e vou trazer minha tesourinha para cá. Ali a gente vai. Tiro o alfinete bem quando eu tô bem pertinho, tá? E passar a costura para que ele não saia do lugar. E aqui, gente, vamos então fechar a nossa casa. Aí vou juntar, vou tirar esses daqui para não atrapalhar. Aí eu vou juntar os dois lados assim, azuis juntinhos. Veja só também onde que está a emenda do teto, tá? Porque ela tem que ficar na mesma altura, certo? Então, aí, ó, deixo dessa forma aí. Aí eu vou colocar mais alguns alfinetes. Bom? E aqui a gente vai fechar o teto. E agora chego ao mesmo ponto do outro lado da nossa casa. Então, sempre que você vai fechar uma almofada, uma saia que seja, uma costura assim que tem uma medida certa, você vai pôr alfinete nos dois pontos principais, em cima e embaixo. Por quê? Porque às vezes a gente começa desse lado e você vê que o pano começa a descer, principalmente quando ele não é um tecido assim, um tricoline de algodão e tal, né? Quando um tecido que não é muito firme, você tem esse risco de poder perder do lugar. Mas, se não,
até para facilitar um pouco. Depois a gente acaba cortando um pedaço, vê que fica torta a costura e não fica bonito. Aqui então eu já prendi e aqui embaixo vou colocar alguns alfinetezinhos só para deixar ele junto. Preciso lembrar que aqui pelo menos uns 10, 12 centímetros a gente precisa deixar aberto para poder colocar o enchimento, tá? Então agora para finalizar, para quase finalizar, porque ainda falta o laço, vamos ver se a gente consegue. Você vai aqui, ó. Bem. Vou tirar os alfinetes, chego até aqui e aqui inclino um pouquinho para seguir o corte do teto. Telhado, né? Aqui novamente, encosto o pezinho aqui na beirinha, né, do teto, na borda. E aqui eu vou mais um pouquinho. Aqui novamente fecho a lateral, só que nesse lado eu vou deixar um pouquinho para colocar o enchimento. Então já aqui na metade eu vou lá, vou deixar um pouquinho ali aberto. Ok, certinho. Então, gente, para finalizar, eu não vou colocar o enchimento, porque isso qualquer um, mesmo sem experiência, pode fazer ali em casa, tá? E até por uma questão de tempo. Mas, o que eu sim quero mostrar para vocês é nossa casinha viradinha. Fiz 2 tiras, tá? Para poder fazer o laço da nossa casinha aqui na lateral. Então, antes de você colocar o enchimento até, é legal passar o ferro para deixar as costurinhas bem abertas, deixar um acabamento mais bonito. Você pode fazer, por exemplo, diversas cores, combinações de tecido, se você quiser fazer artesanato para vender ou para, quem sabe, se você tem seu ateliê ou para presentear. Então, aí que cada um escolha o que goste e não precisa colocar enchimento. Pode colocar algumas com enchimento e algumas sem, para que a gente não precise, né, ter esse trabalho. Você pode vender só a capinha, olha só. E fica lindo, né? Aí, olha só, para você poder fechar aqui, o que eu fiz foi o seguinte. Costurei aqui no meio, tá? Passei uma costura aqui e fiz o laço. Aí você vai fazer o laço desse jeito. E se não, pode fazer o laço e diretamente costura com os pontinhos na mão. Então ali eu tenho um lacinho para pôr desse lado. Já vou pôr meio aqui para a câmera do meu colega aqui. E desse outro lado
temos o outro laço, tá? E assim já ficaria pronta então nossa capa de almofada ou almofadinha com formato de casinha. Olha que linda. Esse então é o nosso trabalho de hoje. E já tenho que ir embora, mas você sabe que todos os dias a gente está postando muitas coisas no Face também, colocando ali à disposição na novotempo.com/Marinho da Arte os nossos programas para que você assista quando tiver um tempinho e compartilhe. Eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima. Tchau!